Bom, gente, então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Tatiana Feitosa. Nós estamos aqui hoje facilitando um webinar com o Albino, o Alexandre Magno e o Paulo Caroli. Os três já tiveram aqui ano passado, né, individualmente com a gente. Nós tivemos conversas incríveis com cada um deles individualmente, e esse ano nós tivemos a ideia, né, considerando a quantidade de sinergia que existiu e que a gente identificou entre as mensagens que eles trouxeram para a gente teve essa ideia de alinhavar essa conversa aqui nesse encontro hoje. Então, a gente vai promover vários encontros com esse objetivo, esse ano de 2021, né, trazer temas completamente aparentemente distintos uns dos outros, para a gente entender como é que eles se conectam para trazer agilidade de negócio para as organizações, né? Então, a gente já pensou em trazer diversidade e inclusão, como é que isso se conecta com agilidade de negócios, enfim, temas completamente, né, aparentemente desconexos e que a gente conversando sabe que tem uma conexão bem profunda. Então, eu queria começar essa conversa de hoje resgatando as principais mensagens que eles trouxeram para a gente. O Alexandre, o Albino e o Caroli, que está entrando daqui uns 3, 4 minutinhos, ele falou que vai se atrasar, mas acho que essa introdução ela é importante tanto para vocês que estão nos ouvindo, como para eles também, né? O Caroli, o Albino, pegar um pouco da síntese do que o Alexandre Magno trouxe para a gente, e o Caroli, assim que ele entrar também, e vice-versa. Então, eu preparei aqui uma síntese que eu vou compartilhar com vocês, muito rápida, né? Eu não quero gastar muito tempo nessa introdução, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito rica e eu queria aproveitar o tempo da conversa em si com vocês. Mas vamos lá. Bom, como eu comentei, né, a gente teve o Alexandre Magno, o Rafael Albino e o Paulo Caroli em 3 momentos diferentes aqui com a gente, né? O Alexandre, que foi o primeiro, né, ele trouxe mensagens relacionadas a uma estratégia de business agility, né? E no que ela se diferencia de uma estratégia de agilidade voltada para TI, né? Então, resgatando aqui um pouco das mensagens do Alexandre, se você quiser me corrigir, se eu estiver, né, traduzindo alguma coisa que é errada, fica à vontade, tá? Mas o Alexandre começou trazendo para a gente, né, o que fomentou primeiro lá atrás, né, esse tema de agilidade de negócios, né? E isso, né, culminou a partir de um desejo de expansão, né? As iniciativas de agilidade que começaram lá em TI, né, buscando novas formas e formas melhores, mais aderentes de entregar software, de se aproximar mais da necessidade do cliente, começaram a dar certo, né? Surgiu um dos principais frameworks de agilidade, que é o Scrum, e as organizações começaram a ter o desejo, né, de ter aquilo para toda a organização. E aí, muitos viés, né, muitas vertentes aí desses movimentos que começaram a acontecer em empresas que tiveram sucesso, começaram a ser justificadas, né, pelas iniciativas de agilidade, né? Então, a agilidade começou a ser justificativa para as empresas que estavam dando certo, né? E será que isso é verdade? Será que isso justifica, né? Então, essa foi uma reflexão que o Alexandre trouxe para a gente. E aí, logo depois, né, ele trouxe a perspectiva dele do que é a definição de agilidade de negócios, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, a mensagem principal é que a agilidade de negócios nada mais é do que a capacidade de uma empresa de acompanhar as constantes mudanças, né? E eu até complemento um pouco essa definição do Alexandre, que eu concordo totalmente, né? Mas, assim, eu complemento dizendo que a agilidade de negócios, na minha perspectiva aí, né, é uma combinação, né, do que a empresa observa e interpreta do mercado, combinado a capacidade dela de se antecipar e se adaptar a ela, né? E quando eu falo antecipar, é para que a gente tenha em mente de que não é só a adaptação no sentido dela estar atrasada em relação ao que acontece no mercado, né? Mas com boas observações, interpretações e leituras,
as empresas conseguem se antecipar para ser mais ágeis em seus negócios. E aí o Alexandre trouxe, né, aí um outro ponto importante, que é por onde começar uma transformação. E aí veio a reflexão de que é extremamente importante começar pelo contexto, né? Então, considerando que organizações são organismos complexos e que cada uma tem a sua peculiaridade, as suas incertezas, o contexto é quem vai direcionar o caminho a ser trilhado a partir daí. Né? E aí, depois disso, a gente conversou sobre a estratégia, né, para transformações de agilidade de negócio, né? E aí o Alexandre trouxe para a gente uma reflexão de que os frameworks, né, utilizados nos times de software, como o Scrum, por exemplo, eles têm um sucesso muito grande, porque o contexto ali ele já é bastante conhecido, né? As dificuldades vividas elas são muito semelhantes, os padrões são muito semelhantes, né? Mas será que essa estratégia de framework ela é a melhor quando se fala de agilidade de negócios, né? Será que um framework levado em primeiro lugar como uma solução para um cenário organizacional que é extremamente complexo, será que essa é a melhor estratégia? Né? E aí o Alexandre falou do Build, né, que é uma estratégia baseada em scaffold, não no framework, mas que identifica, né, a partir do entendimento de um contexto e da exploração dele, quais são os padrões que existem nas situações daquela organização, para que dali possa emergir um modelo de agilidade de negócios. E foi quando a gente conversou sobre o modelo emergente. E aí, por último, né, a gente conversou sobre o Build sendo uma possibilidade, né, para permitir que emerja esse modelo de agilidade de negócios e também para ajudar com resolução de problemas complexos organizacionais, né? E aí a gente entende que essa forma de resolver problemas complexos está muito associada à criação e validação de hipóteses. Então, isso é mais ou menos a mensagem que o Alexandre trouxe para a gente. Alexandre, você quer acrescentar alguma coisa? Acho que foi bem por aí. Como um resumo, tá ótimo. Tá bom, né? Então tá. Então vamos lá. Aí depois veio o Albino, né? O Albino, ele veio falar com a gente sobre o tema de métricas. E aí o Albino trouxe umas reflexões bem importantes, inclusive várias pessoas, Albino, saíram depois, né? Entraram em contato com a gente. Poxa, amei o que o Albino trouxe, mas eu esperava que ele fosse falar de coisas muito diferentes, né? Não que isso fosse uma frustração, mas isso surpreendeu de forma muito positiva quem assistiu à sua palestra, Albino. Então, o Albino ele começou conversando com a gente, né, trazendo uma frase do Deming e falando como que o medo, né, atrapalha, né? O medo, onde há medo, os números vão estar sempre errados, né? Porque o medo ele leva as pessoas a fazerem com que os números as protejam, né? Então, o Albino começou com essa mensagem, depois ele trouxe, né, um novo significado para as métricas, né, no sentido de que as métricas não devem ser um instrumento de punição, né, mas elas devem ser utilizadas para favorecer a colaboração. Depois disso, ele trouxe 3 pontos importantes, né, que eu sintetizei aqui para a gente conectar aqui com o Alexandre Magno e com o Caroli, que foi, primeiro deles, né, o dado é apenas um fato. Quem traz significado para os dados são as interpretações. Então, os dados por si só, eles não nos dizem nada, né? Então, e o segundo ponto foi, é preciso dar sentido para os dados, é preciso significar os dados. E aí, o Albino trouxe a importância do contexto, né? E aí a gente já vê uma conexão aí com o que o Alexandre nos trouxe, né? Que é a importância do contexto quando se trabalha com métricas, né? Sem a consciência do contexto, as métricas podem ser utilizadas de uma forma muito errada.
E o terceiro ponto que o Alexandre nos trouxe é que as métricas, elas são um instrumento para ser utilizadas como um instrumento de evolução em um mesmo contexto. Porque se a gente está falando de complexidade, os contextos são diferentes de um para o outro, e eles não faz sentido serem comparados. Então, comparação, desde que seja no mesmo contexto, né? E aí o Alexandre, o Albino nos trouxe, né, um olhar diferente para essas métricas, né? Como é que a gente pode olhar para essas métricas sem se precipitar para tirar conclusões, mas que a gente converse com elas, né? Que a gente traga perguntas para elas, para que a gente possa considerar a criação e a validação de hipóteses do que pode ser feito em relação à melhoria dessas métricas. E aí a gente já vê aí mais uma conexão com o que o Alexandre nos trouxe. E por último, né, o Albino trouxe uma mensagem, né, de que o reflexo de tudo isso e desse trabalho com métricas, ele ajuda muito na tomada de decisões, né, e que o grande benefício disso é a possibilidade de melhores tomadas de decisão. Então, a gente vê aí 3 pontinhos de bastante conexão aí entre as mensagens trazidas. E aí, gente, por último, o Caroli, né, teve com a gente e ele trouxe o tema do MVP, Produto Mínimo Viável. E aí, dentro do tema de MVP, o Caroli trouxe aí 2 escolas, né, que ajudam com essa descoberta, né, entre aspas, do qual que é o MVP. O Design Thinking e o Lean Startup. O Design Thinking, né, tem como, vamos dizer assim, como principal busca, né, o entendimento do usuário, né, o que eu posso fazer para melhor entender esse usuário e me antecipar às necessidades dele. E o Lean Startup teste de aprendizagem na rua, né? Estou usando as palavras do Caroli, né? Colocar algo na rua para experimentar, para aprender, ao invés de ficar especulando o que pode e o que não pode dar certo. E dentro do produto mínimo viável, né, as 2 escolas concordam que o MVP é o centro, né, do que se busca, né? Antecipar a melhor versão possível de algo que pode ser testado é algo que as 2 escolas concordam. E o MVP, ele nos ajuda com o melhor entendimento do contexto, ele é feito também para criação e validação de hipóteses para possibilitar melhores tomadas de decisão. Ou seja, com a aprendizagem que eu tenho desse MVP, com o feedback que eu recebo, eu posso tomar a decisão do que é melhor seguir como próximo passo. Então, gente, vou parar de compartilhar agora, porque já terminei aqui esse resgate, né, das conversas. O que a gente vê aqui? Né? A gente vê, e que a gente queria trazer para começar essa conversa, né, que tem 3 pontos que são bastante importantes, que foram trazidos tanto pelo Caroli, como pelo Alexandre Magno, como o Albino, no sentido de ajudar organizações a serem mais ágeis. Considerando que as organizações serem mais ágeis, a gente está falando de agilidade de negócios, né? Que é o contexto, a criação e a validação de hipóteses e a possibilidade de melhores tomadas de decisão. Né? Então, isso eu queria que fosse vamos dizer assim, o primeiro norte, né, aqui da nossa conversa, o primeiro direcionamento. A conversa pode emergir para um outro lado, mas eu vou puxar algumas perguntas para vocês, partindo desses 3 pontos de conexão que a gente encontrou entre as mensagens que vocês trouxeram para a gente. Tá bom? E aí vocês podem ficar à vontade para perguntar um para o outro, para complementar. A ideia é que a gente tenha uma conversa emergente aqui. Eu não preparei nenhuma pergunta prévia, as perguntas vão surgir à medida que a gente for conversando. Tá bom? Excelente. Combinado? Então, vamos lá, gente. Vamos começar pelo contexto. Por que, na visão de vocês, o contexto é tão importante para a utilização de uma estratégia de agilidade de negócios, para as métricas
e para a criação de um MVP? A gente pode começar com você, Alexandre. A desgraça dessa letra A, né? Na escola eu já me ferrava, que era sempre Exatamente. primeira. Bom, legal. O que acontece, né? Acho que você já até trouxe isso um pouco, né, quando eu estava fazendo um resumo ali da nossa fala, né, da nossa participação, mas assim, quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empresas, e assim, quem já teve negócio ou tem, consegue ver bem entender bem o que eu estou falando. Os negócios, eles, por mais que eles pareçam parecidos, que eles pareçam semelhantes em diversos aspectos, a gente sabe que cada detalhezinho da natureza dele tem um impacto muito, muito grande. Então, é a Starbucks que está aqui, o France Café que abre na frente, por um detalhe, um dá certo e o outro não dá certo. Você fala, poxa, mas todos os elementos, a fórmula era a mesma, por que não deu certo? E aí você fala, não, era um contexto diferente. Você fala, não era uma cafeteria, era uma cafeteria de franquia, e tal, mas cada detalhe torna diferente. Então, quando eu movi minha atenção mais para a questão da agilidade de negócio, eu levei um pouco desse tranco, que eu vinha do desenvolvimento de software, onde os problemas de desenvolvimento de software, principalmente na década de 90, eram muito conhecidos. Então, por isso que foi que os métodos ágeis aí, uma das razões de terem sido tão bem sucedidos, que descobriram padrões que existiam, padrões detratores que existiam espalhados pela indústria de desenvolvimento de software de uma forma geral. Quando é negócio é muito complicado, né? É igual dar conselho de negócio para igual você falar, pô, eu já abri 10 empresas, e aí você vai dar mentoria de negócio ou dar conselho para o teu primo, que o teu conselho pode fazer ele falir. Então, nessa parte business agility, eu acho que começar o contexto ele tem que preceder qualquer solução, né? Então, esse é um ponto-chave. Legal. E as métricas, Albino? De que forma as métricas dependem do contexto? De que forma o contexto também é essencial para se avaliar, se analisar as métricas? Então, por que você trouxe o contexto também, né, na sua fala aqui com a gente? Boa. Carol, você se safou aí, porque a ordem aqui, ela pegou exatamente, pegou do Alexandre e já veio pro Albino aqui, assim, né? Nem pegou o Rafael. A Tatiana, é que eu considerei o A de Albino. Exatamente. Assim, eu acho que trazendo um pouco para dentro dessa situação, né, o quanto as métricas elas acabam sendo úteis nessa questão de trazer uma visão sobre o contexto, acho que métrica nada mais é do que um sensor. E aí, o sensor, ele serve para quê? Para poder abordar o que se passa dentro daquela realidade. Então, eu costumo dizer assim, acho que esse também acaba sendo um quesito super importante dentro dessa ideia de sensibilização sobre o que está acontecendo dentro das organizações, a questão de criar linguajares que acabem sendo comuns para que as pessoas elas possam entender o que se passa dentro do contexto. Acho que dentro deste métier ali de situação que as métricas elas acabam surgindo. Então, eu vejo elas como meio que um atalho para que nós possamos, assim, tentar olharmos para o que se passa dentro daquele organismo, e aí eu acho que pensando um pouco, principalmente dentro dessa realidade de mudanças constantes dentro dos negócios, quanto mais focado for esse tipo de métrica que está sendo estipulada para monitorar, eu acho que, de alguma forma, mais efetiva vai ser até mesmo essa sensibilização sobre o que está acontecendo, mas eu acho que tem um ponto interessante também, né? E isso, esse lado do contexto, ele acaba exigindo bastante, que é que de tempos em tempos você tem que reciclar esse seu jeito de olhar para o contexto. Então, eu gosto muito de uma ideia, e eu acho que é por isso que a gente está falando das organizações como estruturas vivas, é que se você mantém o seu olhar em cima de uma determinada lente fixa, provavelmente essa lente ela já vai ter deixado de fazer sentido, provavelmente essa lente ela já vai, de alguma forma, te levar para uma miopia, certo? Ela vai distorcer aquilo que a realidade está demonstrando. Então, eu acho que essa crítica, e por isso que eu gosto muito de trazer e conectar isso com agilidade para o negócio, é que de tempos em tempos nós temos que meio que desconstruir essas métricas que foram estipuladas, assim.
Então, eu sempre brinco que ter essa clareza ou essa flexibilidade, nem todos os organismos eles estão preparados ou preparadas para isso, assim. Então eu acho que e aí vem aspectos culturais, enfim, mas acho que de uma forma muito simples a métrica é um sensor da realidade e a partir disso você pode, enfim, pensar em o que está acontecendo, o que se passa dentro daquele ambiente. Legal, Albino. Eu achei bastante interessante, enquanto eu estava fazendo esse exercício, né, de conectar as mensagens de vocês três, né, do quanto que a essência ela é única, né? Quando a gente está falando de organizações que são complexas e quando a gente está falando de buscar agilidade de negócios, a gente percebe que as mensagens que vocês trazem, elas convergem, né? Que é a importância de contexto, a importância desse olhar que tem que mudar e que você também tem que estar preparado para mudar o olhar, porque o olhar é tudo, né? Muitas vezes não são as coisas que mudam, é o olhar que você tem com relação a essas coisas. E aí, o Carole, né, trouxe também, né, nesse mesma questão do contexto, né, a importância do produto mínimo viável, né, para que você possa, considerando a realidade que você vive, não perca tempo, né? Acho que uma coisa que o Carole falou várias vezes, né? Hoje não dá mais para perder tempo tentando adivinhar, vamos experimentar isso nesse contexto com a questão do MVP, né, Carole? Então, como é que você vê essa questão, né, trazendo para produto, para MVP? É interessante, até na fala do Magno, ele fala, você vai dar conselho para o teu primo, mas o teu conselho é baseado na tua experiência passada, né? Aí o Albino traz, não adianta você ficar olhando pelo mesmo prisma, porque o contexto ele é temporal, porque as coisas vão estar mudando. Digamos que hoje eu entendi o contexto, eu vou jogar no mundo de produto digital. Até eu criar o produto digital, já mudou o contexto. Por isso que é interessante o tal do MVP, o mínimo viável, tá? A gente vai pensar grande, vai tentar entender o contexto, achar que entendeu o contexto, mas você só valida quando você tem uma resposta dos usuários. Só que se você demorar muito até essa resposta, você está dando uma resposta, não é do contexto que você mediu, é de outra coisa. Então, faz o mínimo viável e coloca logo na mão dos usuários para coletar métrica, né? Conectando aí com o Albino. Só que aí é o que o Albino falou também, tem que ser focado, porque você não vai coletar métrica de tudo, até porque você não tem esse tempo todo, e você está trabalhando com o mínimo viável. Então, te obriga a focar dentro do contexto, do momento atual que você está, você escolher aonde eu vou começar, qual o primeiro passo e o que eu vou estar medindo para esse primeiro passo. Eu não vou medir tudo ainda. Quando você tiver um produto enorme, então você está medindo KPIs de muita coisa, mas nesse momento que a gente está criando algo pequeno, o que eu estou medindo para verificar se o meu primeiro passo foi bom e para me ajudar a decidir qual é o passo seguinte depois do primeiro. Essa que é a questão-chave. É mais métrica como resposta do que como análise, né, Carole? Isso. Até falar assim, para quem é mais velho, vai até lembrar do mestre dos magos, né? Você não quer o mestre dos magos, eu quero alguém que vai me dar uma métrica que me ajuda a responder para onde eu vou agora. Não me joga uma charada que eu não consigo desvendar. Não vem com uma folha cheia de números que não faz sentido. Legal, Carole. E nesse ponto, Alexandre, que o Carole trouxe, né, que você não vai conseguir, né, nem no ponto de vista de métricas, nem no ponto de vista de trazer agilidade de negócios, né, diretamente, olhar tudo ao mesmo tempo, né? Como é que uma estratégia de business agility nos ajuda a identificar onde focar? Aí é um ponto-chave de todas essas estratégias que a gente... Primeiro é o seguinte, para a gente entender melhor qual a estratégia que você vai adotar, né, nessa questão de business agility, você tem que ser muito honesto com como você enxerga tudo aquilo ali, né? E aí tem muitos termos que se misturam hoje e tal. Então, por exemplo, o pessoal se você vai ter um olhar de pensamento sistêmico para a tua estratégia de business agility, né? Então, um olhar de pensamento sistêmico, você define um objetivo, né? Você reconhece que você não sabe o melhor caminho para chegar àquele objetivo, mas você define um objetivo claro para ter a visão sistêmica e a partir daí vai navegando, né? Isso é uma estratégia, né? A forma com que
com que a gente trabalha vem mais de uma linha do pensamento complexo, que é você olha e você julga que você não tem essas condições, que você não vai conseguir enxergar esse ponto. E é meio na linha do que o Caroli falou, se você define, vou definir ali a meta de 1 ano, a meta de 3 anos e tal, quando você começa a andar, isso aí vai mover do lugar. Só que o problema é que, como você já está com aquilo estabelecido, você deixa de perceber que ela moveu, né? que ela saiu do lugar. Então, você acaba seguindo uma ilusão. Ela não é mais um objetivo, ela é uma ilusão. Então, quando você vai para uma estratégia de business agility mais nessa linha de focada no contexto e com um olhar de pensamento complexo, você vai, é como se você estivesse andando no nevoeiro. Você tem um objetivo de sobreviver ou de alcançar uma... Você não sabe se você vai encontrar um lago, se você vai encontrar uma casa, se você vai encontrar várias pessoas numa rave, se você vai... Você não sabe, você está andando por ali. E aí você vai trabalhando. O que é o MVP para o produto em mudança organizacional são os experimentos safe to fail, né? Então você vai fazer os experimentos ali seguro para falhar no menor tamanho possível e vai tendo com as métricas ali, vai tendo resposta muito mais para realmente para reagir do que para fazer uma análise completa, alguma coisa assim, e vai um passo de cada vez. Só que é difícil reconhecer isso, né? Então, para ter uma estratégia de business agility com esse pensamento complexo é muito difícil, porque as pessoas não aceitam a ideia de como assim eu estou andando e eu não sei claramente para onde eu vou. Eu preciso definir muito claramente para onde eu vou. É excelente essa reflexão que você trouxe, Alexandre. Ano passado a gente teve com o Dave Snowden aqui, e a primeira parte da conversa com ele foi exatamente esclarecendo, né, a diferença do pensamento sistêmico e do pensamento complexo, né? Porque muitas pessoas entendem como sendo a mesma coisa, né? E aí você trouxe aí a estratégia, né, que você utiliza para agilidade de negócios, ela é fundamentada no pensamento complexo, não no sistêmico, né? Que reconhece a natureza dos sistemas complexos e procura a melhor forma de trabalhar com ela, né? Então, acho que é isso que você está falando, né? Eu diria que a gente lê as organizações dessa forma, não significa que quem leia de uma forma diferente esteja errado, mas Exato. É muito importante você ter saber de que forma, com que lente você está usando para fazer aquela leitura, porque senão você se perde no meio do caminho, você começa a misturar um monte de coisa e obviamente, não sai algo incoerente na saída. Legal. E aí você falou, né, da mesma forma que no MVP, né, você valida, né, aquele mínimo produto viável, essa dinâmica também acontece dentro da organização, dentro de uma estratégia de agilidade de negócios, né? Porque você precisa criar uma dinâmica de saber o que pode dar certo e o que não pode, e o que não pode dar certo, né? E aí, Albino, você comentou também, né? A gente já tá indo para o outro ponto em comum das conversas de vocês, que é a criação e a validação de hipóteses, né? E aí você trouxe uma reflexão de como olhar para as métricas, para que elas favoreçam essa criação e validação de hipóteses, e não olhe para as métricas com a precipitação, né, de tirar alguma conclusão, né, porque elas podem te ajudar muito mais se você conversar com elas, se você fizer perguntas para elas, que elas possam te ajudar a levantar hipóteses. Então, o que você pode falar mais sobre isso, né? Sobre as métricas como instrumento de ajudar a criar e validar hipóteses? Aí, Tatiana, eu acho que, escutando, né, tanto Magno, Caroli comentando aqui, e aí trazendo para a pauta a questão das métricas em si, no meu ponto de vista, elas nunca deveriam ser um fim, elas sempre deveriam ser um meio. Então, eu acho que, partindo dessa premissa, é super relevante nós entendermos qual é o problema que esse instrumento vai ajudar a validar ou vai ajudar a responder. E aí, eu acho, ou de alguma forma trazer alguma ideia de situação, enfim, né, que aquele instrumento ele consiga colocar alguma cor em cima do que se passa dentro do ambiente onde eu estou, assim. E eu acho que esse tipo de forma de encarar as métricas, ou até mesmo uma forma de conseguir encarar as organizações, até mesmo o que é produzido dentro das organizações,
vem muito de uma linha de raciocínio que é do pensamento científico, mas pegando um pouco daquela essência de que antes de começar a pensar numa solução, eu preciso formular uma pergunta-problema, eu preciso saber o que eu quero buscar. E aí, em cima disso, eu preciso buscar atalhos de pessoas que já fizeram isso, que me ajudem a tentar me aproximar de uma possível resposta para essa pergunta-problema. Depois disso, eu preciso pensar nos instrumentos que vão me ajudar a trazer algum tipo de resposta para essa pergunta. Depois disso, eu vou colocar esse instrumento para rodar para saber o que de fato está acontecendo dentro daquele ambiente. E aí, depois disso, eu vou tentar tirar ali algumas conclusões para saber se realmente o instrumento ou aquilo que eu imaginava a nível de formulação de problema se comprova ou não se comprova. Então, eu acho que, de novo, isso tudo mostra que o instrumento em si, a métrica em si, ela é meramente uma forma de você conseguir começar a construir respostas para essas perguntas que deveriam estar emergindo dentro das organizações. De um jeito muito prático, é mais ou menos assim: se eu tenho um KPI que me fale sobre performance organizacional, quais são as perguntas que esse KPI está me ajudando a responder? Porque se eu chego à conclusão de que aquele KPI, aquele indicador, ele não responde nada, qual seria o problema de eu simplesmente pegar ele e jogar fora? E falar, gente, não faz sentido a gente ficar monitorando isso aqui, ficar ocupando carga cognitiva, por exemplo, dentro dos relatórios que nós colocamos como grandes visualizações dentro da organização, se ninguém está usando isso. Né? Então, eu acho que, partindo dessa linha de raciocínio, eu gosto de dizer, olha, a métrica em si, ela, de novo, é mais uma forma, mas ela tem que vir muito conectada com um problema que você conseguiu estabelecer. E aí eu acho que um último ponto a métrica, ela acaba sendo, de novo, um ótimo sensor. Então, o que eu tenho tentado trazer muito para os ambientes que eu passo nós precisamos de sensores. Porque é um pouco disso. E aí, esse sensor, ele pode ser, a métrica é um número, que é um sensor, mas esse sensor também pode ser a pessoa do atendimento que consegue pegar as impressões do que está acontecendo a nível de qualidade do serviço que a empresa ela está entregando. Esse sensor pode ser uma entrevista que você conduz com as pessoas, possíveis clientes e tudo mais. Então, eu acho que, para mim, aí falando um pouco mais da agilidade organizacional, ela demanda esses sensores. Então, por isso, eu acredito que as métricas acabem sendo um desses tipos de sensores. Legal, Albino. E aí, eu acho que por isso que é tão importante, dedicar tempo para significar as coisas, que eu acho que é uma coisa que o Alexandre fala bastante, Não adianta correr atrás de uma solução que não vai estar conectada com aquilo que realmente faz sentido. E muitas vezes não se sabe nem o que faz sentido porque não se dedica tempo, não se dedica esforço para explorar o contexto, para entender, para significar, para saber o que faz sentido buscar. E aí começa essa busca desenfreada, por olhar para as soluções e tentar encaixar essas soluções de uma forma que não tem significado, Isso está muito relacionado com o que você está trazendo para as métricas, Então, antes de buscar as métricas, quais são as perguntas que essas métricas vão nos responder, Então, não adianta buscar métrica pela métrica, legal, gente. E Carole, com relação ao MVP e a criação e validação de hipóteses, a gente fala muito do MVP como uma busca, para gerar um produto ou um serviço mais assertivo no final, porque como você não sabe, nada melhor do que você colocar uma versão simples daquilo na mão de alguém para você ter algumas aprendizagens, para que você possa se orientar para um próximo passo. E no que isso contribui com a agilidade de negócios organizacional? Tá. Olhando o prisma da agilidade de negócio organizacional, vou assumir que a organização entende qual é a visão que ela tem, tá? Depois da visão, ela precisa trilhar e alinhar e entender qual a estratégia, qual o caminho que a gente vai levar da visão até alcançar ela, tá? Essa é a estratégia. Aí que vem a questão, dependendo da sua estratégia, você tem alguns caminhos a seguir. Primeiro, precisa alinhar todo mundo para a gente estar seguindo uma estratégia só. Só que a estratégia é um caminho longo e nem sempre é muito claro, tá? Antigamente, a gente tentava deixar esse caminho super
prescritivo, esse é o caminho, essa estratégia é longa, né? Uma Rio-São Paulo, uma estrada longa, a gente sabe quilômetro a quilômetro, eu achava que sabia. Aí que entra a questão do MVP. Uma vez que a gente tem a visão e entendeu, acreditamos que entendemos a estratégia é para cá ou para lá, é importante ter esse momento de alinhar a estratégia, mas assim, alinha a estratégia ainda de alto nível, mas baixo nível para o primeiro passo. E o primeiro passo tem que decidir, é aqui, é ali ou ali. Porque o MVP, ele vai te ajudar, é alguma entrega, né, que você está entregando alguma coisa para um grupo, seja para uma transformação ou um produto digital, mas você está entregando e está coletando feedback também, você está gerando aprendizado. Então, é importante isso estar dentro da sua estratégia, porque eu preciso decidir se eu estou indo para cá ou para cá. E o teu MVP, o que vai compor esse MVP é diferente. Então, antes de pensar no MVP, tem que entender, qual é a visão, qual é a estratégia, para aí sim a gente pensar no MVP no mínimo viável para verificar se a estratégia é boa, para verificar se esse primeiro passo nessa direção está fazendo sentido. Ou melhor, legal, o primeiro passo e depois ajudar a decidir qual o próximo, se é seguindo nessa direção ou se a gente vai mudar um pouquinho. Legal, legal, Carole. Gente, eu queria voltar um pouquinho na definição original de agilidade de negócios, né? Então, vou até pegar a definição que o Alexandre trouxe para a gente, né? Então, partindo do princípio que a agilidade de negócios, né, é a capacidade da organização responder rápido ao que acontece, né, e fazer leituras antecipadas e se antecipar a isso, de que forma, né, e por que a tomada de decisões ela é tão relevante para trazer agilidade de negócios? Porque quando a gente falava lá na agilidade em TI, agilidade para que os times de software entregassem de forma antecipada, a gente não falava de tomada de decisões, né? A gente falava de aproximar a necessidade com a entrega, né? De entregar antes para aprender mais rápido, né? Que é o próprio, inclusive, busca do MVP. E por que a agilidade de negócios agora fala em melhores tomadas de decisão? Qualquer um pode responder. Por que é isso que ajuda a agilidade de negócios? Eu acho que é questão do foco. A gente não pode estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tem que botar o foco em alguma coisa, logo a gente tem que pensar qual é a melhor tomada de decisão. Quais são aquelas 9 coisas que a gente não deve gastar tempo para focar em uma? Eu colocaria também, concordando com o Carole, que é conseguir fazer uma boa gestão de energia, assim. Então, quando a gente consegue traçar esse quesito de foco, e aí entra muito a questão de alinhamento também, mas e aí eu colocaria uma última perspectiva, assim. Então, eu tenho foco, eu consigo gerenciar bem a energia, eu consigo de alguma forma alinhar as pessoas, mas eu acho que tem uma perspectiva também que eu preciso confiar nas pessoas. Então, esse é um aspecto que eu tenho achado muito interessante observar, por exemplo, dentro do organismo que eu estou hoje, que é como coordenar 3.000 pessoas e trazer toda essa questão do foco, direção e assim por diante. E aí eu acho que essa característica da confiança, que é simplesmente assim, se você está tomando essa decisão, eu não vou ser eu que vou ficar criando instrumento para ficar avaliando se você está levando em consideração todos os raciocínios, porque eu sei que você quer o melhor para a organização. Então, eu acho que eu confio também acaba sendo um aspecto importante para que essa agilidade aconteça no processo decisório. Assim. Então, acho que um pouco compartilhando aí ideias. E você, Alexandre? Nessa linha, algo que eu acho que, assim, que cada dia mais crítico ajudar as pessoas a tomarem decisões com uma pequena quantidade de informações que, na maioria das vezes, são imprecisas. Né? Então, eu acho que a realidade das empresas hoje é que você tem que tomar decisão rápido e as suas informações são poucas e boa parte delas estão erradas. Errada talvez seja uma palavra muito, muito forte, mas assim, são imprecisas e tal. Então, a gente sempre tenta esperar o último momento, ou o melhor momento, ou a melhor informação para tomar uma decisão. E isso, obviamente, não vai dar nem agilidade, nem resiliência para um negócio. Né? Você vai ter que conseguir tomar decisão. Mas qual é o grande impedimento para isso? Né? A maioria das empresas, não importa a porte, isso a gente já viu no mercado, as empresas não têm um racional de tomada de decisão.
Então, a tomada de decisão, ela acaba caindo muito no... Puto, o Albino sabe tomar decisão, mas o Caroli toma decisão emocional. E veja, quando eu falo de ter um racional, não é padronizar a tomada de decisão, ter lá um if, não, é simplesmente vamos conversar sobre como se toma a decisão nessa empresa e criar um racional, porque aí, quando o Albino tomar uma decisão, eu entendo por que ele tomou a decisão, porque eu posso até não concordar, mas eu entendo qual o racional que ele teve. A ideia não é que todo mundo concorde. Mas não, tomar a decisão virou um negócio místico em que, cara, ou você tem esse skill ou você não tem, as pessoas dificilmente investem nisso. Você vê pessoas extremamente inteligentes, com formação, etc., mas como ela nunca trabalhou num racional de tomada de decisão, não consegue trabalhar isso de uma forma, como eu falei no início, a conseguir tomar decisão com pouca informação, onde boa parte delas são incompletas e perecíveis, também na linha do que, conectando com o que o Caroli falou. Legal, porque assim, é claro, né, que melhores tomadas de decisão, né, tem um reflexo positivo na agilidade dos negócios, né? Quanto melhor as pessoas dentro das organizações conseguirem tomar essas decisões, mais elas têm a possibilidade de levar a organização a ser ágil. E aí, acho que nesse ponto, Alexandre, tem um aspecto, né? Muitas vezes, eu acho que eu já ouvi você falar nisso, não sei, posso estar enganada, mas da tomada de decisões, né, ser realizada dentro dos contextos organizacionais de um modo geral, sem a consciência do contexto, né? Sem o entendimento, né, da complexidade e das diversas perspectivas e dos impactos daquela decisão, né? Então, muitas vezes, as decisões são tomadas olhando uma perspectiva, sem ter, muitas vezes, até de forma ingênua, né, sem ter a consciência do que essas decisões vão impactar, considerando que ali não é uma situação linear, né? Que eu tomo uma decisão em cima de uma causa e eu posso esperar um resultado. Então, assim, isso é uma realidade dentro das empresas. Existe essa dificuldade de ter essa consciência do contexto para a tomada de decisões. O pensamento linear ainda é muito presente, o olhar sob uma perspectiva. O que você acha? Eu acho que isso está conectado com o que eu falei antes, né, da questão das pessoas terem dificuldade de tomar decisão com pouca informação, né? E tem essa questão do contexto, isso aqui é importante desromantizar um pouquinho a ideia de contexto, né? Porque tudo a gente fala contexto, e aí parece um papo chato, né? Mas assim, quando a gente fala significar o contexto e não apenas entender, é algo mais profundo. Eu gosto de contar uma história, eu juro que é super curta, assim, mas teve, alguns anos atrás, teve um amigo meu, ele é britânico, ele mora em Londres, e a gente decidiu fazer trocar de casa, né? Ele viria aqui passar algum tempo na minha casa aqui em São Paulo, e eu com a minha família iria passar um tempo na casa dele em Londres. E aí, uma coisa muito interessante que aconteceu é que teve um dia, e aí aconteceu nos dois cenários, que ele me ligou, a gente conversando no final de semana, e eu falei, e aí, o que você fez? Ele falou, cara, eu estava aqui, acordei 2 horas da manhã com calor, eu fui dar uma volta no teu bairro, fui ver se tinha algum lugar aberto, e andei para lá. E eu virei para ele e falei, meu Deus, não faz isso, é perigoso, 2 horas da manhã, você é louco, não sei o quê, tarará, tarará, porque o Brasil não é, aí em São Paulo não é igual em Londres, tarará. E ele ficou assim, cara, você tá louco. Putz, eu andei super tranquilo, não vi perigo nenhum, ninguém, cara, foi super de boa, não sei o que e tal. Eu falei, não, é porque você não conhece o contexto, né? Não usei esses termos, mas em outras palavras é o que eu estava dizendo. E aí, logo um tempo depois, eu estava com a minha família lá na casa dele, quando deu umas 8 horas da noite e tal, a minha filha mais velha, tinha então 17 anos, e ele ligou justamente numa hora lá, e eu falei, cadê? Eu falei, não, ela foi ali no mercado comprar alguma coisa dele, mas essa hora eu falei, não deixa ela sair sozinho aí, de forma alguma, porque é perigoso. Eu falei, pô, cara, mas é Londres, não é São Paulo. Ele falou, não, porque tem uma região que não sei o que.
Então, muitas vezes a gente acha que tem um conhecimento do contexto simplesmente por estar lá. Então, por isso que a gente fala, não é simplesmente conhecer, é significar para você conseguir tirar os vieses que você tem daquele contexto e pegar ali algo mais puro, algo mais limpo e, com isso, poder tomar a melhor decisão. Legal, bacana. Legal, gente. Bom, a gente ainda tem 10 minutinhos só, né? O que é bom passar rápido, infelizmente. E a gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu acho que vai dar tempo da gente talvez responder umas duas. Então, eu vou tentar selecionar aqui umas duas perguntinhas que a gente tem no Q&A para a gente tentar responder. E aí, no final, gente, eu vou colocar no chat alguns links. Link da nossa intranet, do Instituto, link do YouTube, links que vocês podem depois acessar essa gravação, né? O Albino e o Magno e o Carole, se vocês quiserem compartilhar algum link também com o pessoal, fiquem à vontade. Eu vou começar selecionando aqui as perguntinhas. Vamos lá. Os OKRs, o André Tocheto está perguntando, os OKRs podem ser o racional para a tomada de decisões? Ao menos gera um foco e alinhamento entre as pessoas? Pode, se bem usado, pode. A questão gostei que você botou no plural, assim, vai depender dos OKRs também, né? O Albino falou, estou numa empresa de 3.000 pessoas. Imagina que vão ter vários tipos de OKRs num grupo de 3.000 pessoas, né? Mas, sim, é uma ferramenta para ajudar com isso, a dar um direcionamento, né? Para onde você quer ir e como é que você sabe se está chegando lá. E o mais louco, Carole, assim, que eu acho tem sido incrível essa jornada, essa experiência, pensando um pouco nesses níveis de abstração, a quantidade de OKRs estratégicos ela é muito curta, são 3. Sim. E esses OKRs estratégicos eles são discutidos em todas as reuniões. Todas as pessoas colocam ele na mesa para poder dizer, será que nós estamos trabalhando de fato naquilo que importa dentro do dia a dia? Porque tem aqui o OKR mais tático, local, enfim, da business unit e o que seja, mas isso conversa com o estratégico? O norte tem que ser o mesmo para todo mundo, né? Exato. Então, acho que responder também poderia ser uma forma. A não ser quando você não enxerga o norte, né? Aí você tem que ter outras premissas. Aí tu precisa junta todo mundo e fala, cadê o norte, pessoal? Vamos começar de novo. Legal. Vamos tentar pegar mais um aqui, gente. Como trabalhar com o MVP de um produto em setores que têm alta regulamentação de órgãos e governos? Mais importante ainda, já que tem alta regularização, que vai ser mais complicado ainda, começa pequeno. Pensa grande, mas começa pequeno, assim, é completamente possível. Até hoje não bati com nenhuma limitação, nesse contexto não dá para fazer MVP. Eu sei que o nome, a sigla veio do Vale do Silício, que era de startup, mas isso foi já 10 anos atrás, a gente está usando em todo tipo de organização. Governo, né, por exemplo, você tem que pensar grande, não dá para negligenciar que tem que ter uma visão mais ampla do todo, mas começa pequeno, olhando para o todo, fala, tá, por onde eu começo? Qual o menor pedaço viável para verificar se eu estou indo no caminho bom? Tem como fazer, sempre tem. Carole, e eu estava pensando esses dias atrás, porque essa questão do MVP, né, tem muito a ver com o tamanho do lote e coisas do gênero, e aí eu tô chegando a uma conclusão que seria meio que um risk viable product, sabe? Alguma coisa ligada assim, o que seria, como você consegue reduzir o risco e ter um produto na mão, assim. Então, eu tenho me questionado bastante sobre isso, pegando outras referências e tudo mais, porque, no fundo, a gente quer coletar feedback o mais cedo possível. E aí, acho que falando um pouco dessa questão da regulamentação, por exemplo, banco o setor financeiro é um lugar que você tem. E aí, eu tenho achado muito engraçado, porque os estudos, principalmente das áreas de legal e finance,
as pessoas elas chegam e falam assim, ó, isso aqui é o mínimo de regulamentação que a gente tem que cumprir. Então, perceba que o questionamento não é se nós temos que cumprir todas as regulações, mas quais são as básicas para que não tenha, né, não exerça uma multa em cima daquilo que nós formos lançar. E aí, a partir disso, pô, beleza, a gente vai pensar em criar qual vai ser a menor fatia que consiga validar aquela hipótese. Então, acho que também se questionar sobre Sim. qual é até onde precisa ir com relação à regulação, acho que pode ser também uma ideia. E também o lançar para quem? Né? Porque, por exemplo, a gente pode lançar só para os funcionários do banco. Você já reduz o nível, mas você está realmente lançando. O Facebook faz isso direto, né? Primeiro é só a equipe que vai usar, depois é o andar inteiro, depois é o prédio inteiro, depois é só uma cidade. Assim, lançar não precisa ser completamente aberto de forma irresponsável, você tem uma regulamentação enorme, pode ser super controlado. Legal. Legal, gente. Infelizmente, a gente não vai, ainda tem mais perguntas aqui no Q&A, mas a gente não vai conseguir continuar a resposta de todas, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, quem tiver alguma coisa que seja mais crítica, ou o Albino, o Magno e o Caroli podem dar alguma dica de como buscar mais informações sobre esses assuntos que foram trazidos aqui hoje. Porque eu queria aproveitar esses últimos minutinhos para pedir para cada um de vocês três deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão nos ouvindo, para as que vão ouvir esse vídeo depois, do que é de fato relevante na visão de vocês, né, e que não pode deixar de ser considerado quando se fala de agilidade de negócios. Então, algum conselho, né, entre aspas, não faça isso, ou então não deixe de fazer isso, né? Algumas coisas que são extremamente relevantes para quem entra numa jornada de agilidade de negócios e que não pode ficar de fora, ou que deve ser evitado. Então, vou começar na ordem alfabética reversa, né, já que eu fui o último no início. Cara, a maior dica que eu vou dar é alinhe as pessoas, respeite as pessoas, vai com muito respeito, não assuma que a gente está alinhado porque alguém falou essa é a visão, coloque as pessoas, vou botar figurativo, né, dentro da mesma sala, todos podendo colaborar, para aí sim a gente alinhar, seja na estratégia, seja na forma que a gente vai tomar a decisão, mas ouça todos, alinhe, para aí sim você tomar a sua decisão, decidir a estratégia, decidir o MVP, decidir a métrica, seja o que for. Ouça as pessoas com muito respeito. Pegando esse gancho, acho que o que eu traria aqui é encarar a realidade através de experimentos, assim, porque eu acho que existe até uma certa ansiedade com relação ao que é o estado da arte, no que diz respeito à agilidade para os negócios, o que é o estado da arte com relação a como transformar e mudar a organização. E aí, acho que até pegando um pouco desse quesito que o Caroli trouxe do respeito, né? Cada instituição, cada organização tem sua história. Ela não chegou ali por nada, assim. Então, eu acho que ter consciência com relação a isso é super importante. Mas aí eu acho que incorporar essa filosofia do experimento vai fazer com que algumas pequenas mudanças comecem a acontecer, com que algumas práticas comecem a emergir. Então, eu acho que esse lado da experimentação, estar aberto ao experimento, né, eu gostaria de trazer aqui como uma perspectiva muito importante, respeitando a história, respeitando onde você está. Eu acho que os dois já deixaram pouco para eu falar, né? Eu pensei que eu queria ter começado agora. Mas é bem nessa linha. Eu acho que assim a gente entrou nesse campo de agilidade, até porque quando a gente estava ali com um olhar mais focado em desenvolvimento de software e a gente sabia que tinha que mudar, aquela forma, que havia uma forma melhor e tudo mais, quando a gente foi para o campo de business agility, a gente meio que acabou levando muito isso. E a gente vê muitas organizações, como o Caroli falou, como o Albino falou, muitas organizações sofrendo por causa disso, porque é um apontando o dedo para o outro, não, mas porque você tem um mindset errado, eu tenho um mindset certo, não, mas porque a cultura dessa empresa é horrível, e assim, não é por aí. Eu acho que sem discurso de terra arrasada, a empresa chegou aqui por alguma razão. As pessoas que estão aqui já há algum tempo, com certeza elas têm muito conhecimento e muito valor para nos ajudar
né, nesses próximos passos, e aí, respeitando a cultura da empresa, a realidade dela, entendendo o contexto, trazendo as pessoas juntos e trabalhando com pequenos experimentos, acho que é um caminho para você começar a dar seus passos firmes aí para agilidade nos negócios. Legal, gente. Muito bom. Bom, gente, estamos chegando no finalzinho. Eu acabei de postar aí no chat o link que eu não tinha postado anteriormente da nossa revista Dubai, no Medium. Lá tem artigos do Albino, do Caroli, do Alexandre Magno. Então, quem quiser acessar a revista, né, e buscar mais informações sobre esse tema de agilidade de negócios e os temas relacionados, consultem. Lá tem muito conteúdo legal. E eu agora só tenho a agradecer mais uma vez, né, a presença do Albino, do Alexandre, do Caroli, mais uma vez aqui com a gente, nessa conversa, né, sempre muito agradável. Com certeza a gente vai se conectar de novo com os três lá na frente, fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda, mas que tenho certeza que a gente vai interagir com os três. Tá? E aí eu agradeço também a cada um de vocês, né, que teve o interesse, a curiosidade de participar dessa conversa aqui junto com a gente. E como eu falei, os links estão todos aí no chat. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer necessidade adicional que vocês tenham, podem nos procurar. Os contatos estão todos aí nesses links. E, gente, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, gente. Abraço. Valeu, valeu. Valeu, Magno. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até, galera.